Então, o reino de Israel ele foi dividido em dois reinos, né? Por que reino de Israel? Assim, quando Josué ele atravessou com o povo de Israel para Canaã, a terra prometida, né? Foi dividido as 12 tribos em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, após, né, ali durante esse período que eles atravessaram, as tribos foram cada uma alocadas no local onde o Eterno determinou para elas, que houve a divisão e a distribuição das terras. Isso a gente pode conferir na Torá, ali nos últimos capítulos de Deuteronômio, né, a divisão dessas terras. E após isso, né, ocorre na época de Shilomon, que você conhece como Salomão, a divisão dos dois reinos, porque Salomão, você pode conferir essa passagem, ela está dentro do livro Primeira Aleph. Eu vou falar muito em hebraico com vocês, tá? Aleph significa um, então Aleph, Melahim, Aleph. Então, isso daqui significa em português Primeira Reis, tá? Primeira Reis, essa informação está em Primeira Reis, capítulo 11. Você vai encontrar essa informação. Shilomon, que você conhece como Salomão, é descendente do rei Davi. Após ele assumir o trono, teve um período que ele desviou completamente das Sagradas Escrituras, porque o Eterno determinou o povo de Israel que não se unisse às nações que estavam à volta e nem que tomassem esposa para si das mulheres dessas nações, para que elas não fizessem o povo de Israel se desviar da Torá. E o que Salomão fez? Shilomon, ele desobedeceu o Criador e ele colocou, né, ele se aliançou, casando-se com várias esposas. Ele teve 1000 esposas, né? Ele teve 300 esposas e 700 concubinas. Então, quando ele fez isso, logo ele passou a desobedecer as escrituras e fazer sacrifícios para esses ídolos, né? Que essas mulheres tinham em suas nações. E isso irou, né? Com isso o Eterno se irou contra Salomão e enviou o profeta para falar para ele que o reino ia ser dividido e que o Eterno não faria isso com Salomão enquanto ele estivesse vivo, por conta de seu servo Davi, por ele ter sido obediente aos mandamentos do Eterno, ele ter sido fiel aos mandamentos do Eterno. Então o profeta vai até Salomão, Shilomon, com um talit, que fala manto nas escrituras. Toda vez que você vê manto, túnica, tá falando de talit, que é o manto judaico, tá? É a veste do reino, é o talit, aquele manto que um judeu utiliza. É um talit e ele divide em 12 partes e entrega 2 para Salomão e 10 ele entrega para o servo de Salomão, porque ele avisa, informa Salomão que o reino ia ser dado depois que ele morresse para o servo dele, né? Então aí é dividido esse reino em 2, que é a tribo de Israel, né? Que é a casa de Israel, que a gente fala casa de Israel e casa de Judá. Por que casa de Israel e casa de Judá? Porque Judá, ele ficou do lado norte, que era em Jerusalém, e junto com ele a tribo de Benjamim, que você conhece como Benjamim, mas é Binyamin em hebraico. Então a gente vê também no contexto geral que a tribo de Levi, ela é inserida em todas as 12 tribos. Então lá em Israel, desde aquele tempo até os dias de hoje, quando fala povo judeu lá em Israel, não estão todas as tribos. Lá tem parte de Levi, parte de Judá e parte de Benjamim, que é Benjamim para vocês, né? Judá, Benjamim e Levi, parte de Levi. Porque Levi está espalhado em todas as nações no meio dos remanescentes. O que é a palavra remanescente? São os descendentes daquele povo que saiu do Egito
dessa geração que sabe que não sabe que é povo, mas é povo do Eterno que está nas nações. A casa de Yahudá, ela sabe essa informação. Ela sabe exatamente quem são os remanescentes. São os que estão hoje dentro do sistema religioso na Igreja Católica e na Igreja Evangélica, que tem o temor a Elohim, mas que não cumpre as Escrituras. Por que que não cumpre as Escrituras? Porque não guarda mandamento, não guarda o Shabat, não guarda as Sagradas Convocações, desconhece os nomes verdadeiros. Então, tem um tempo de castigo, ele termina em 2008, quando ocorre o despertar, que o Eterno mesmo faz isso, e o retorno dessas tribos que estão nas nações para a obediência da Torá, completando a união das duas casas e a volta de Yahshua HaMashiach. E aí, a tribo do sul, na verdade, a tribo do norte, perdão, que eu falei errado, né? A tribo do norte, quem ficou em Israel é a tribo do sul, né? Então, a tribo do norte, ela pecou quando Jeroboão, que é o servo de Salomão, ele assumiu o trono. Quando você lê a Torá, você sabe que toda vez que o povo de Israel ele tem que celebrar as festas, que são 7 festas do ciclo de festa verdadeiro do Criador, todas as nações da terra, que eram 70 nações, elas tinham que subir até Yerushalayim nesse tempo determinado para celebrar essas festas, porque é mandamento, né? Era mandamento fazer isso. Então, o que Jeroboão fez? Ele fez um bezerro de ouro e não permitiu que o povo de Israel fosse até Jerusalém, que você conhece como Jerusalém, mas é Yerushalayim, para celebrar essa festa, no caso aí a festa de Sukkot, que você conhece como tabernáculo, que é uma festa que faz referência ao nascimento de Yahshua HaMashiach, que você conhece como Jesus, que ele nasceu, na verdade, por volta aí do dia 25 de setembro e não 25 de dezembro, como o sistema religioso ensina para as pessoas, que não tem uma data, mas as escrituras ela faz referência, sim, exatamente do período que Yahshua HaMashiach nasceu. Então, ele nasceu em setembro, na festa de Sukkot. E durante essa festa, Jeroboão não permitiu que o povo de Israel fosse, das tribos do norte, fosse para Jerusalém, onde ficava a tribo do sul, que é a casa de Yahudá, Benjamim e Levi, parte de Levi, que eles tinham que adorar em Jerusalém. E aí esse rei, ele não permite a ida deles para lá, para estar celebrando em Jerusalém a festa de Sukkot. E ele, além dele proibir isso, ele faz um bezerro de ouro e fala para o povo que não é para ir para lá, que é para comemorar ali. E além dele fazer isso, ele também faz um mês que não é o mês correto de festa, ele acaba celebrando essa festa um mês depois do tempo correto, que na verdade era setembro, e ele celebrou essa festa durante o mês de outubro, transgredindo completamente as escrituras. E isso fez com que o Eterno se irasse contra as 10 tribos do norte e as espalhasse pelas nações da terra. Então, eles foram levados, né, cativos para Babilônia, teve todas aquelas invasões lá em Israel, e a partir daí, essas pessoas, eles foram para outros países, outras regiões, e migraram depois os remanescentes para a América, sendo levados, né, expulsos da região ali da Europa e de Israel, sendo inserido em todas as nações da terra. Por mais que essa situação ela pareça absurda, né? É absurda, só que o Eterno ele é capaz de fazer uma coisa boa de uma coisa ruim. Porque se você vê, depois quando ele espalha as tribos, essas tribos inseridas nas nações da terra ocorrem casamentos, e o eterno propósito dele é alcançar as nações, aqueles que não têm nenhuma gota de sangue judeu, nenhuma gota de sangue israelita, né? Porque é falado que a lei passou, que você levantou a mão, aceitou Yahshua,
e que você não tem que guardar lei. E a todo momento, Paulo fala da lei do pecado e não da lei do eterno, porque a lei dele é eterna. Então, ele fala a todo momento no Novo Testamento, quem é aquele que faz a minha vontade? Quem é aquele que me ama? É aquele que faz a minha vontade, guarda meus mandamentos. Então, os mandamentos, eles estão inseridos lá no Velho Testamento, que todo mundo fala que é velho, mas ali está a lei, e a lei é que explica para você o que é pecado. E quando você pesquisa sobre pecado, pecado significa anomia, e quando você vai buscar a raiz de anomia, né, em qualquer dicionário, Wikipédia, lá te diz o quê? Anomia significa ausência da lei. Então, sem lei, você não tem referência do que é pecado, do que agrada o eterno e do que desagrada a ele.